Olá, eu sou a professora Alessandra Cristina Marcolin, sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e eu continuarei aqui nessa aula falando sobre o puerpério. Falaremos agora o segundo módulo dessa aula, que é aquele módulo destinado à discussão das modificações locais, ou melhor, da involução das alterações locais que ocorrem durante o período gestacional. Ao final desse módulo, vocês serão capazes de discutir a involução uterina, discutir aspectos da loqueação, discutir as alterações, a regressão porque passa o colo uterino, que ocorre na vagina, na vulva. Vocês serão capazes de discutir as alterações que ocorrem nas mamas, principalmente devido ao processo de lactação e amamentação. Serão capazes de conceituar lactogênese, lactopoiese e galactocinese. Portanto, falaremos aqui das modificações que ocorrem localmente no puerpério, ou seja, as modificações porque passa o útero materno, o canal de parto, representado pelo colo, vagina, vulva, e as modificações que ocorrem nas mamas das pacientes no pós-parto. O útero sofre uma profunda involução nas primeiras horas, nos primeiros dias de puerpério. E essa involução, essa regressão do seu volume, se dá por obliteração dos vasos sanguíneos miometriais, por trombos que se formam imediatamente após a dectação placentária e por contração muscular que se faz imediatamente à expulsão do feto e da placenta. Todas essas alterações ocorrem com o intuito de se prevenir a hemorragia puerperal. Esse útero, que antes possuía vários centímetros, agora é um órgão que se torna centrado, indolor, endurecido pela sua contratilidade, e o seu fundo está na altura da cicatriz umbilical. Nesse momento, o útero que tinha em torno de 5 quilos passa a ter apenas 1 quilo. A involução do volume uterino se faz numa velocidade de mais ou menos 1 centímetro por dia, de modo que ao final da primeira semana de puerpério, o fundo uterino está em uma distância, um ponto médio entre a cicatriz umbilical e a sínfise púbica materna. E ele tem metade do peso que ele tinha no pós-parto imediato. 10 dias após o nascimento, esse útero está na altura da sínfise púbica. 2 semanas após o parto, esse útero não é mais palpado na parede abdominal, ele se torna intrapélvico. E tem as dimensões pré-gravídicas em 6 a 8 semanas após o nascimento, tendo o peso que ele tinha antes dessa mulher engravidar. Então, durante essa involução uterina, é muito comum a puérpera apresentar cólicas, ela se queixa de cólicas. E essas cólicas são secundárias à contratilidade da musculatura uterina. Portanto, são eventos normais e é importante que orientemos essa paciente sobre a normalidade dessa dor. E como eu já disse, os principais eventos associados a essa regressão do volume é a redução do fluxo sanguíneo no órgão, é a redução do volume celular por redução do estímulo hormonal e redução do tecido conjuntivo e de vasos linfáticos. Portanto, essa involução ela pode ser influenciada por inúmeros fatores. Ela pode ser influenciada pela paridade da paciente, então multíparas têm uma regressão mais lenta do volume uterino. Pelo tipo de parto, a regressão do volume uterino é menor, é mais lenta quando a paciente é submetida à cesárea. Quando a paciente tem um processo infeccioso, mas ela é mais rápida quando a paciente amamenta, porque a ocitocina liberada durante a amamentação atua sobre a musculatura lisa, estimulando a sua contração. A involução do sítio placentário também é rápida, de modo que após 2 semanas após o parto, o leito placentário, aquela área cruenta, tem apenas 3 centímetros. E o endométrio, ele se refaz rapidamente também. E graças à persistência da decídua após a dectação placentária. Então, essa camada profunda do endométrio dará origem ao novo endométrio, que recobre toda a cavidade uterina ao final da primeira semana. Mas todo o processo de evolução e regeneração da decídua dá origem à loqueação. A loqueação é uma descarga genital, é um corrimento genital normal no puerpério, que é formada por sangue, por células epiteliais que descamam do trato genital, por fragmentos da decídua que está sendo eliminada e por bactérias que colonizam o trato genital durante o trabalho de parto e parto.
A loquiação vai sofrendo uma redução gradual de seu volume ao longo do puerpério, tanto maior quanto maior for o processo de amamentação, de modo que ela cessa em 6 a 8 semanas após o parto. Mas é importante que vocês saibam que uma loquiação nunca tem coágulos e nunca tem um odor fétido. A loquiação ao longo do puerpério vai sofrendo modificação na sua cor. Nos primeiros 3 dias, ela é rubra, ela é vermelha, porque o principal constituinte é o sangue. Na sequência, até o final da primeira semana, essa loquiação se torna marrom, porque o sangue passa a ser menor, a concentração de sangue passa a ser menor nos próximos dias com a cicatrização do trato genital. Na segunda semana em diante, até o final dessa segunda semana, a loquiação se torna amarelada, é flava, porque quase não há mais sangue na sua constituição. E após a segunda semana, até o final do período puerperal, a loquiação ela é alba, ou seja, ela tem as características de um conteúdo vaginal normal, apenas em uma quantidade maior. Logo após o parto, o colo uterino é flácido e edemaciado, porque existem pequenas lacerações nesse colo, secundárias aos toques vaginais, que são realizados nessa paciente durante o trabalho de parto, e a expulsão do feto. De modo que logo após o nascimento, esse canal cervical ele ainda é dilatado, mas ele se fecha completamente no final da primeira semana. O comprimento do colo é completamente refeito ao final do 10º dia, onde já podemos identificar claramente o orifício interno e o orifício externo desse colo. É importante que vocês tenham em mente que, apesar de haver restabelecimento da anatomia desse colo, toda a reepitelização e reparo, histologicamente, esse colo só será semelhante ao do estado pré-gestacional ao final de 6 a 12 semanas de puerpério. Após o parto, a vagina da puérpera é ampla, bastante edemaciada e congesta. É possível ver, logo após o parto, as carúnculas mitiformes, que são nódulos fibrosados, representando resquícios do antigo ímen que essa mulher possuía. Entre o 3º e 4º dia de puerpério, ocorre o que chamamos de crise genital. Nesse momento, os esteroides sexuais que eram produzidos pela placenta sofrem quedas abruptas nas suas concentrações. E essa paciente tem uma descamação generalizada de todo o trato genital. Esse trato fica atrófico. A vagina tem metade da espessura epitelial que ela tinha antes do período gestacional. E a recuperação desse trofismo só se inicia após 3 semanas do parto. De modo que nas primeiras relações sexuais, essa mulher apresentará bastante desconforto secundário à atrofia desse trato genital. A vulva após o parto, especialmente o parto vaginal, é bastante edemaciada e congesta. Existe um relaxamento normal do assoalho pélvico, que é transitório. Muitas vezes a paciente tem bastante dor no períneo, principalmente por causa da episiotomia, que é uma incisão, que vocês podem ver aqui nessas figuras, realizada no períneo para ampliar o trato genital e facilitar a expulsão fetal. Cerca de 1/3 das pacientes submetidas a parto vaginal tem episiotomia e episiorrafia, que é a sutura dessa incisão. Muitas vezes essa incisão é realizada, é a epísio médio-lateral direita, realizada à direita no períneo dessa mãe. De modo que essa mulher terá bastante dor e algum sangramento nos primeiros 3 a 4 dias de puerpério. Mas, ao longo dos dias, essa dor vai melhorando e esse sangramento cessa. De modo que, se a paciente voltar a referir dor importante após o 4º dia de puerpério, é importante que vocês façam uma avaliação rigorosa dessa episiotomia, dessa episiorrafia, porque é provável que essa paciente esteja desenvolvendo um processo infeccioso. As mamas sofrem profundas transformações já no período gestacional, mas muito maiores no período puerperal. As mamas são mais dolorosas e hipersensíveis nesse período, principalmente por aumento do seu volume, do peso e turgor de seus tecidos. A hiperplasia e diferenciação celular que ocorre no período puerperal são intensas, especialmente pela ação da prolactina, que agora tem a sua produção aumentada, com concentrações séricas maternas muito maiores. É comum ocorrer a transformação do colostro em leite nas primeiras 72 horas.
Transformação essa chamada de apojadura. O colostro é uma secreção hialina eliminada pela mama no final do período gestacional. Por ação da prolactina nos ácidos mamários, esse colostro agora se torna branco, ou seja, o colostro agora é leite. É comum termos um aumento da temperatura, que já era elevada no período gestacional, mas agora é incrementada pela produção láctea, que tem um aumento exponencial ao longo dos primeiros dias de puerpério. Nos primeiros momentos, a puérpera, após a apojadura, após o terceiro dia, produz 50 ml de leite por dia, para produzir ao final da primeira semana em torno de meio litro de leite por dia. Por que a paciente não tem leite durante o período gestacional? Porque os esteroides sexuais produzidos pela placenta, como o estrogênio e a progesterona, e o hormônio lactogênio placentário, também produzido pela placenta, atuam sobre os receptores de prolactina, inibindo a conversão de colostro em leite. Com a retirada da unidade placentária e a parada de produção desses hormônios, nós temos agora o fim do efeito inibitório exercido por esses hormônios sobre os receptores de prolactina e aumento da produção de prolactina, de modo que essa tem um efeito estimulatório sobre os seus receptores, promovendo a conversão de colostro em leite, num fenômeno chamado de apojadura. Além da lactogênese, é importante que vocês entendam o que é lactopoiese, ou seja, o conjunto de eventos que levam à produção de leite e alimentação do recém-nascido. Durante o processo de amamentação, o recém-nascido faz a sucção de terminações nervosas que existem no complexo areolo-mamilar materno. A estimulação dessas terminações nervosas gera impulsos que são transportados por nervos torácicos até o hipotálamo materno e hipófise, de modo a estimular pela hipófise anterior a produção e secreção de prolactina. A prolactina atuará sobre os ácidos mamários, estimulando a manutenção da produção láctea. É importante que, além da lactopoiese, vocês entendam o que é a galactocinese, que representa o conjunto de eventos que levam à ejeção láctea. Ele segue um arco reflexo muito semelhante ao arco reflexo que leva à lactopoiese. Durante a sucção do complexo areolar pelo recém-nascido, terminações nervosas semelhantes são estimuladas, impulsos nervosos também são transmitidos pelos nervos torácicos de T4 a T6 até o hipotálamo e hipófise materna. Na hipófise materna, existe a produção, estimulada por esse arco reflexo, de ocitocina pela hipófise posterior. A ocitocina age sobre a musculatura lisa que envolve os ácidos mamários, estimulando a sua contração e a ejeção do leite durante a sucção pelo recém-nascido. E aqui nós terminamos o módulo que diz respeito às alterações locais, porque passa o trato genital e as mamas maternas durante o puerpério. Eu espero que vocês tenham compreendido essas transformações que são profundas e muito rápidas no organismo materno, que tenham aproveitado a aula e que estejam dispostos a assistirem o último módulo que estará relacionado à assistência do puerpério. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.